Meus irmãos, é com grande prazer que assomo mais uma vez o púlpito desta igreja para a gente refletir na palavra de Deus neste culto. Quero manifestar a minha alegria pela presença dos irmãos que estão hoje, já no número superior ao do domingo passado. Soube que hoje pela manhã a presença foi bastante expressiva também. E quero lembrar aos irmãos que a igreja tem culto de oração nas quartas-feiras, ou às quartas-feiras, 15 para as 8. Veio um bom grupo ao culto de oração quarta-feira passada. Se aquele grupo servir de base já e muitos outros irmãos vierem, a gente terá uma belíssima reunião de oração na próxima quarta-feira. Às quartas-feiras nós começamos, na quarta-feira passada, a refletir sobre o Salmo 1. Estamos fazendo uma série de estudos no livro dos Salmos e avançaremos paulatinamente até quando nos der no tempo em que eu permaneça aqui com os irmãos. Hoje à noite nós estaremos começando a série de reflexões sobre algumas bases fundamentais da nossa fé, e a gente vai começar pensando sobre Deus. Numa série de 5 ou 6 mensagens, talvez, a gente refletirá sobre o que a Bíblia nos mostra, especialmente nos ensinos e na vida de Jesus sobre Deus. E domingo próximo pela manhã a gente começará uma série também de mensagens, de estudos sobre a igreja. O que é a igreja? E vamos começar pensando naquilo que a igreja não é. Como, por exemplo, não é um templo. Embora a gente diga que vai para a igreja, ninguém vai para a igreja nenhuma. A gente não consegue entrar na vida de uma pessoa, e as pessoas é que são igreja. A gente vai pensar nisso domingo próximo pela manhã, isso e mais alguma coisa. Então começaremos essa série sobre a igreja domingo próximo pela manhã. Hoje estamos começando uma série de reflexões sobre os fundamentos da nossa fé, sobretudo, o que é que nós cremos sobre Deus a partir de hoje. Eu quero dizer aos irmãos que fiquei muito alegre com a notícia da irmã Odete, que veio hoje pela manhã. Estava um pouco afastada, estava sem vir aí há algum tempo. A irmã Irene, conte com as nossas orações, estaremos orando por ela e a acompanhando. Queremos saber suas notícias. Alguém me consiga um telefone dela para que eu faça contato com ela antes desse exame e depois do exame, para saber como as coisas vão indo. Peço que orem pelo irmão Marcos. A gente esteve visitando o irmão Marcos da quarta-feira passada. Ele vai definhando, né? A doença dele é uma doença degenerativa, e ele vai perdendo as condições de sobrevivência e os órgãos vão falindo um atrás do outro, né? Mas ele está consciente, ele está sabendo o que é que está acontecendo ao seu derredor. E quando os doentes estão nessa situação, a gente precisa ter muito cuidado com o que diz, porque às vezes a acuidade auditiva deles aumenta muito, e eles escutam tudo, e a gente às vezes pode passar uma mensagem muito negativa para eles através do que a gente diz, né? Quem puder visitar o irmão Marcos, visite-o, fará muito bem. Eu gostaria que os irmãos que sabem que há gente enferma na igreja passassem esses nomes para a gente procurar, ou eu, ou os diáconos também, e membros da igreja, visitarmos essas pessoas. Os irmãos, ponham na sua cabeça também um ou outro membro da igreja que não está hoje participando dos trabalhos da igreja. Ore por ele, dê um telefonemazinho para ele também. Por mais que os irmãos se apaixonem por mim, eu tenho data de validade já, e o meu prazo de validade vence logo, porque eu vim para passar um curto tempo e para ajudar a igreja, a andar com a igreja, caminhar com a igreja, em busca de um nome que venha iniciar um tempo muito feliz na vida dessa igreja, de muita harmonia, de muito crescimento, não é? E a igreja faz isso, começa isso apenas com a certeza: esse nome não será o pastor Torres. Então não ore assim, o pastor Torres fica com a gente. Não ore, porque não é esse o propósito, e eu estaria me traindo se mais tarde me dirigisse para essa direção. Então, por favor, não me perturbem com isso, deixe as coisas fluir, porque Deus haverá de apontar quem vai ser o pastor desta igreja. Os irmãos podem ficar sentados. Se quiserem abrir a Bíblia, abram-na. Se não puderem fazer, porque também não a trouxeram, escutem
o texto que vou ler nesse momento, que é de João, capítulo 12, versículos 44 e 45 e 14 e 9. São trechos que ajuntei desses versículos. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê o Pai. No outro trecho ele diz: eu e o Pai somos um. Meus irmãos, uma das coisas mais fascinantes que existe na vida é a gente pensar sobre Deus e fazê-lo não à luz do que a gente já escutou, mas à luz do que a gente pode aprender na Bíblia, especialmente na vida e nos ensinos de Jesus Cristo. Na vida e nos ensinos de Jesus Cristo, Deus aparece de uma forma muito diferente do que aparecia e parecia ser aos homens do seu tempo. E quanto mais a gente vai se distanciando da Bíblia, mais difícil vai ficar para a gente entender Deus como Jesus veio ensinar-nos quem era Deus. Basta dizer aos irmãos o seguinte: quando Jesus veio ao mundo, os homens tinham medo de Deus. E Jesus veio ao mundo para fazer com que ninguém temesse a Deus, mas passasse a amá-lo e a ser fascinado pela pessoa de Deus e pela possibilidade de viver em comunhão com Ele. Uma das coisas que não acontece na minha vida é ter medo de Deus. Agora, cada vez mais, quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Quanto mais eu o conheço, mais Ele me atrai. Quanto mais eu o conheço, mais eu celebro a sua presença em minha vida e o seu senhorio sobre mim. Olhem que Jesus, quando veio ao mundo, os homens pensavam num Deus que metia medo, formidável no sentido etimológico da palavra, que metia medo mesmo. As pessoas faziam as coisas por Deus não porque o amassem, mas porque o temiam. Isso ainda é assim. Quantos são os pais que procuram fazer com que os filhos sigam a Deus, impondo pensamentos de temor? Olha, faça isso, porque senão Deus castiga. Eu não creio nesse Deus castigador. Não creio. E se Deus fosse um Deus castigador, eu alijaria Deus da minha vida. Eu não queria me relacionar com um Deus que eu, para estar perto dele, precisasse ficar com medo dele. Eu quero estar cada vez mais na presença de um Deus que me faz querê-lo e querer estar na sua presença, pelo amor que Ele me inspira, pelo amor que Ele me tem, pelo fascínio que nesse amor Ele exerce sobre mim e me atrai a Ele. A gente precisa cada vez temer menos a Deus, cada vez mais amá-lo, e nesse amor encontrar motivos para servi-lo, porque se a gente o serve por temor, a motivação é equivocada, é errônea, e eu diria, é até diabólica. A gente não precisa servir a Deus porque a gente tem medo dele. A gente precisa servir a Deus porque a gente foi conquistado pelo amor de Deus. Não é assim que a gente se converte? Quando a gente se deixa conquistar pelo amor de Deus, em Cristo Jesus. Pois bem, esse texto que a gente leu há alguns instantes, faz com que a gente, para entender Deus, se volte para Ele e procure compreender, sobretudo, como Deus se revela na vida e nos ensinos de Jesus Cristo. E quando Jesus veio ao mundo, Ele traçou uma diferença meridiana entre o que se pensava sobre Deus e quem era Deus, a quem Ele conhecia face a face e a quem Ele veio revelar. Mas alguém poderá objetar dizendo assim: bem, mas existe o Velho Testamento, e o Velho Testamento fala de um Deus temerário, de um Deus que a gente deve temer, de um Deus castigador. Mas a gente sabe que a revelação de Deus é progressiva. Os homens não conheceram Deus antes de Cristo, como passaram a conhecê-lo em Jesus Cristo. E quando passaram a conhecer muito mais, quando, à luz da revelação que Ele fez em Cristo, o Espírito Santo vem iluminar esse nosso conhecimento e nos fazer entender Deus
muito mais felizmente, né, no sentido pleno de conhecê-lo, do que quando se conhecia Deus antes de Jesus. A novidade que Jesus Cristo trouxe: Deus é amor e Deus é Pai. Todo mundo sabe o que é um pai, especialmente naquele tempo que as mães tinham uma situação bastante de segundo plano. Eram os pais que davam nome, eram os pais que davam nome à família, eram os pais que tinham herança para distribuir com os filhos, eram os pais que abençoavam os filhos, não eram as mães. E hoje as mães abençoam também, porque Jesus, vindo a este mundo, mostrou que não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Quando as pessoas são libertas em Jesus Cristo, todas pisam o mesmo chão, todas são iguais diante de Deus. Mas Jesus traz essa novidade: Deus é amor. Eu não posso temer a quem me ama, eu posso amá-lo. Eu não tenho por que temê-lo. E Deus é Pai de amor, então eu tenho que ser cativado por esse amor e procurar conhecer mais e mais esse amor de Deus. E a gente poderia até começar essa série de reflexões colocando o nosso foco na ideia de Deus Pai. Mas eu quero trabalhar algumas outras ideias bíblicas e que estão no ministério de Jesus, nos ensinos de Jesus, para a gente conhecer e depois juntar tudo isso, para ver que Pai é esse que Jesus disse que Deus é, e é o nosso Pai, o Pai Celestial. E eu quero iniciar registrando que Deus é um Pai de amor. Ele é amor. E é com muita alegria que a gente faz esse registro e vai ver que a marca maior da sua natureza, do caráter de Deus, e o que invariavelmente dá forma ao seu jeito especial de se relacionar com os homens é o amor. Não é a dureza, não é a severidade, não é a justiça. Deus é justo à sua maneira, como foi com o pródigo, por exemplo. O irmão do pródigo queria um tipo de justiça legalista, mas a justiça do Pai, que é orientada pelo amor, é outra, que dá ao homem não aquilo que ele merece, dá ao homem aquilo que ele precisa, aquilo de que ele precisa. É isso que Deus faz. A justiça de Deus se mostra nesse momento diferente daquilo que os homens pensavam, como o mundo pensa, que é justiça. Matou ou morreu? Para Deus não é assim. É diferente. É bem diferente. Deus é amor, e essa é a forma como ele se relaciona com os homens, e essa é a forma mais nítida, mais clara, como o seu caráter se revela a nós. E é a partir do conhecimento de que Deus é amor que a gente vai mudando a nossa forma de entendê-lo. Isso é uma questão de cabeça, de mente, e vai influenciando as nossas atitudes, aquilo que a gente sente sobre ele, aquilo que a gente valoriza sobre ele, e vai mudando a nossa forma de caminhar com ele. Muito mais interessante do que se fosse pelo temor. Não, Deus é severo, hoje eu não orei de noite, como é que eu vou dormir? Durma tranquilo, porque Deus continua amando você. Orar faz bem, só vai fazer bem. Mas se um dia você saiu de casa, como muita gente faz, que isso é mais superstição do que cristianismo, eu tinha que ler um versículo bíblico, não li, eu saio do ponto 11, volto para casa para ler, porque senão Deus pode me castigar no caminho. Isso não acontece, pode ir tranquilo que não vai acontecer. Você deve ler pelo prazer de ler, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais conhece o seu amor. Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você o ama. E mais você se enternece pelo seu amor e se encanta com a pessoa de Deus, com o caráter de Deus e com a forma como Deus nos alcança. O amor de Deus não é um amor qualquer que, por exemplo, faça acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Que seja agora e não seja mais amanhã, que dependa dos seus humores variáveis ou simplesmente de sentimentos sempre mutáveis. Os sentimentos humanos sempre mudam, e se Deus se orientasse por um tipo de sentimento como os humanos, a gente não tinha como confiar em Deus, que uma hora ele é assim, outra hora seria assado. Não dá para confiar num Deus assim. É amor marcado pela imutabilidade, como o próprio Deus, que não somente é amor, mas que é íntegro.
Ele não muda o seu caráter. A gente pode confiar nisso, né? Pois sendo esse amor é marcado pela imutabilidade, pois sendo parte constitutiva da natureza e do caráter de Deus, e por não precisar ele parecer que é, sem que o seja, faz com que o amor seja uma marca de realce da sua presença e do seu modo de agir. Deus é amor, e em amor, somente em amor, a qual pode ser acrescidos outros atributos também, mas necessariamente sempre coerentes com este, ele se faz presente em nossas vidas. Não é diferente a maneira de Deus se fazer presente em nossas vidas, a não ser sendo amor. Não esperemos outra coisa. É por isso, meus irmãos, que a gente, quando vai mais à frente, pensar que Deus é amor e é bondade também, a gente precisa se afastar dessa ideia de um Deus castigador. Ou como dizem alguns irmãos, né, às vezes, tristemente, né, e refletidamente, e sem nenhuma coerência com o que mostra a palavra de Deus, foi um jovem que devia estar no templo orando a Deus, como se diz na igreja, e não está, e saiu de casa para jogar futebol num bairro distante, aí veio um caminhão, bateu na moto e morreu. Está vendo? Foi Deus. Foi Deus não, meu irmão. Não foi Deus. Disso eu tenho plena certeza. Se Deus fizesse o mal, ele não seria Deus. Ou seria um Deus extremamente incoerente, que é bom e mal ao mesmo tempo. E ele não é. Que ama e odeia, porque só mata uma outra pessoa quem odeia. E Deus não é amor e ódio ao mesmo tempo. Deus não é ambíguo. Deus é coerente. A ambiguidade não é própria do caráter humano. Como diz Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de realizar, isso que eu realizo. Isso sim, é próprio do homem, mas de Deus não. De Deus não. A gente precisa mudar esses conceitos, até porque a gente, às vezes, acaba de acabar a vida de uma pessoa com esse tipo de comentário. A gente acaba de acabar a vida da pessoa. A pessoa já está destruída por dentro, a gente acaba de destruí-la com esse tipo de comentário. O amor de Deus, meus irmãos, eu tenho aprendido lendo a Bíblia e vendo a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, e assim eu creio, tem aspectos diversos, dos quais eu quero destacar cinco aspectos, começando hoje pelo aspecto amor, que para mim são muito claros, e todos eles são aprendidos na vida de Jesus, nos ensinos de Jesus. O amor de Deus, em primeiro lugar, é universal, quer dizer, ele alcança indistintamente todos os homens. Os muçulmanos são amados por Deus, entendeu? Mesmo esses muçulmanos de extrema violência, como esses que fizeram esse atentado ao Ibá, Deus os ama e os quer salvar. É como está escrito em João 3,16: Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama o mundo, e o grande desejo de Deus é que os homens sejam felizes, e se não o são, não é por culpa de Deus, é por culpa própria. Porque o pecado é, entre outras coisas, o grande infelicitador do ser humano. O pecado nunca traz felicidade, sempre infelicita. E hoje, quanto mais eu penso sobre o pecado, mas eu entendo que o pecado é, sobretudo, fazer-se mal a si mesmo. Como consequência, fazer mal ao próximo, e como consequência, fazer mal à sua relação com Deus. Isso aqui é pecado, é destruidor, o pecado é destruidor. Mas Deus nunca é destruidor. Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar os homens em qualquer lugar. É por isso que existem missionárias como a nossa missionária aqui, e missionários andando pelo mundo, porque Deus quer salvar os homens. Deus não faz acepção de pessoas, não escolhe um grupinho para salvar. Esse foi o grande equívoco dos judeus, e o é até hoje. Pensar que Deus era o Deus deles, mas não era mais o Deus do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eles nunca leram esse texto, que é lá de um livro deles, o livro dos Salmos. Pois bem, a gente precisa, meus irmãos, entender esse versículo em toda a sua plenitude,
porque é na compreensão e vivenciação da universalidade do amor de Deus que Jesus não faz exceções, não tergiversa em momento algum, e não se dobrou diante de quaisquer preconceitos presentes na sociedade e cultura do seu tempo, e manteve seu compromisso radical com a vontade de Deus. E esses outros preconceitos e disposições que contrariavam o amor universal de Deus teriam dominado seus pensamentos, suas atitudes e suas ações, se ele não fosse muito firme na compreensão de que Deus é amor, e que é amor universal. Isso explica porque, sendo Jesus um judeu, como eram os escribas, os fariseus e os zelotes e os sicários, por exemplo, e o povo de uma maneira geral, os preconceitos que marcavam os ensinos e a vida, que marcavam e dividiam homens e nações naquele tempo, não marcavam os ensinos e a vida do nosso mestre. E ele podia assim alcançar com seu amor a todos os desprezados, odiados e considerados traidores, como Mateus, por exemplo. Mas ele podia também alcançar com seu amor os cegos e mudos e aleijados e leprosos, que eram vistos como amaldiçoados por Deus. Era um preconceito que havia com esses inúteis para a sociedade, que podiam ser destruídos, podiam ser eliminados. De uma forma de eliminá-los socialmente pelo preconceito. Ele amava a desonestos, corruptos e ladrões, como Judas e o ladrão na cruz. Ele amava as mulheres que eram respeitáveis senhoras, mas ele amava também as mulheres vistas naquele tempo não como seres humanos, mas como pessoas de terceira ou quarta qualidade, de tal maneira que o judeu, quando orava a Deus, dizia: eu te dou graças, Senhor, por não ser um samaritano e por não ser mulher. Olha só, te dou graças por não ser mulher. E hoje as mulheres: Senhor, eu te dou graças porque sou mulher e posso abençoar o mundo sendo mulher, como o homem pode dizer sendo homem, mas sem olhar a mulher como uma pessoa de segunda qualidade. Pois bem, e até mesmo aquelas mulheres que viviam explícita e publicamente na promiscuidade sexual, Jesus as amava. Quando aquela mulher estava para ser apedrejada, acusada de ser uma mulher de vida desregrada sexualmente, Jesus chega ali para demonstrar amor por ela e alcançá-la, mostrando a ela a possibilidade dela ter uma vida diferente e não se fazer a ela mesma tanto mal como estava fazendo. Jesus conhecia bem os seres humanos e os amava a todos, apesar de serem todos pecadores. Disse aos homens que queriam apedrejá-la: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês não foi igual a ela, pecadora, como ela, diante de Deus, todos somos pecadores, atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou. E um a um, desmoralizados diante da presença coerente, íntegra, santa de Jesus, foram saindo. Aí Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus condenadores, vamos dizer assim? Onde é que eles estão? Eles se foram. Então agora, mulher, vai tu e não peques mais. Mas pecado é uma palavra que se gastou no tempo, né? E que crente peca e nem está dando bola para isso. Mas se você começar a pensar que pecado é o que faz mal a você, você vai começar a se preocupar muito mais com isso. Se você pensar que pecado, mais do que ser uma transgressão, é você errar o alvo da sua vida, ou seja, ir por caminhos que você vai bater com a cara no muro, você vai pensar um pouco mais sobre isso. Se você começar a pensar que pecado, ao invés de fazer você ser livre, faz você escravo e degrada você, você vai se preocupar mais com isso. E é o que Jesus diz àquela mulher: mulher, tu já te fizeste mal demais. Vai agora e não continues te fazendo mal a ti mesma. Vou ser redundante nisso. Por quê? Porque Jesus amava, inclusive aquela mulher pecadora daquela maneira, que segundo os homens do seu tempo, as pessoas do seu tempo, merecia ser apedrejada até a morte. Mas por amor Jesus a alcança, e por amor Jesus dá o que ela precisa. Não é de ser apedrejada, ela precisa de uma nova oportunidade. E Jesus
dá a ela essa nova oportunidade e diz a ela qual é o problema da vida dela, que ela está fazendo tanto mal a ela que quase morria naquele tempo, embora o prazo de validade dela fosse muito maior, mas queriam matá-la naquele momento, não é? Agora, meus irmãos, de que vale a gente ler a Bíblia? De que vale a gente ouvir mensagens se a gente não começa a pensar nas implicações disso para a gente? Eu não quero ir além disso nessa introdução a essas reflexões sobre Deus, porque, primeiro, pedagogicamente é bom que essas coisas vão se aninhando pouco a pouco na mente das pessoas. Não falei coração, viram bem? Falei na mente. Esse é um alerta que eu quero deixar com a igreja, já deixei quarta-feira e vou deixá-lo de novo hoje. Não esperem que Deus mude o coração de vocês, meus irmãos. Não esperem, nem queiram, nem desejem, porque Ele não vai mudar o coração de ninguém. Essa ideia de que o coração pensa é uma ideia que ficou do passado. No passado, os homens já pensaram que o homem pensava com os rins, com o fígado e com o coração. Mas até alguns fisiologistas gregos devem ter sido, por acaso, por exemplo, tinha um filho, o filho caía, batia com a cabeça numa pedra, por exemplo, e ficou todo tonto, já não pensava direito. Ele disse, esse negócio não é no coração, isso é aqui. Bateu foi com a cabeça, não foi com o coração. O coração está funcionando normal, o sangue está correndo pelo corpo todo. Isso faz com que um homem como Davi, num insight, numa iluminação dada por Deus, começasse a pensar nisso. E mesmo nos termos antigos, começasse a ver que as verdades de Deus na nossa vida mudam a vida da gente. Se a gente entender Deus de forma diferente, a vida da gente muda. E é muito mais enriquecida por essa presença de Deus e por esse entendimento de Deus. E ele chega um dia e pergunta assim, Senhor, como é que pode um jovem como eu ser fiel a Ti? Aí ele mesmo responde, eu escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Naquela época se pensava com o coração. Mas aí chega um outro homem iluminado por Deus, numa época em que os homens pensavam com o coração, o apóstolo Paulo, e diz, não queiram mudar o coração, mudem a mente de vocês. Deixem Deus transformar a mente de vocês para que vocês compreendam toda boa, agradável e perfeita de Deus. Compreendam para que vocês experimentem. Experimentem significava compreender, discernir e vivenciar toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu digo às vezes às igrejas a quem falo e pastoreio, que se a gente quiser mudar o coração, a gente precisa marcar uma consulta no Instituto do Coração de São Paulo e ver se a gente está precisando de transplante. Aí muda o coração. Agora, se quiser mudar a mente e mudar a vida, é coisa de Deus. E aí é cabeça. Sabe quem entende isso direitinho? A gente considera que é um grupo religioso de pessoas que não refletem? Os espíritas. Quando os seus adeptos chegam aos centros espíritas, sabe o que é que eles fazem? Fazem a cabeça. É verdade ou não é? Porque sabem que se fizerem a cabeça daquelas pessoas, elas vão seguir aqueles ensinamentos a vida inteira. É verdade que a forma como eles fazem a cabeça é quase uma lavagem cerebral. Não é isso que Cristo quer. Não é isso que Ele faz. O cristianismo não é autoritário. O cristianismo é pedagógico. Você vai crescendo cada dia mais no conhecimento de Deus e vai absorvendo esses ensinamentos, mas eles só se tornam ensinamentos quando se tornam prática na sua vida. Antes disso, são só leitura. São só audição do Evangelho, mas não são ensinamentos que se transformem em vidas. Pois bem, agora uma implicação para nós, conhecendo o amor universal de Deus. Se é assim que Deus ama, como Jesus nos mostrou, se devemos amar com o mesmo amor com que Ele nos amou, e que é um dos seus ensinos que assim amemos o nosso próximo, ainda temos direito de abrigar preconceitos, quaisquer que eles sejam? Por exemplo, preconceitos contra os negros, que mesmo nas igrejas é presente. É muito raro a gente encontrar um vice-presidente de igreja negro, um pastor de uma grande igreja negro, um presidente de convenção negro. Por quê? Porque os negros não são iguais aos brancos? Não, porque os preconceitos não deixam
que eles ascendam socialmente como os brancos ascendem. Aí vem Paulo e diz: mas na igreja de Jesus Cristo não deve ser assim, porque não deve existir nem pretos, nem brancos, nem mulheres, nem homens, nem escravos, nem livres, nem citas, nem bárbaros, mas todos devem ser um em Jesus Cristo. A gente levar esse ensinamento de Jesus até as últimas consequências na vida da gente muda muito. Agora ficar conhecendo só e dizendo que maravilha, Deus é amor, isso não muda nada, meu irmão. Isso é o tipo de religiosidade inconsequente, quer dizer, que não gera consequências na sua vida. E que você nunca vai crescer como cristão pensando assim. Mas quando a gente compreende isso, há como rejeitar pessoas por preconceitos, pela crença da pessoa. Eu odeio o espírita. Você não odeia, ele é um ser humano como você. E se você um dia quiser alcançá-lo para que Jesus o transforme, só alcança se for amigo dele. Se não for, não alcança. Pessoas que não significam nada para mim nunca vão influenciar na minha vida. Só vão influenciar a minha vida pessoas que eu valorizo, pessoas que eu amo, pessoas de quem eu gosto. Essas aqui influenciam a minha vida. Você já foi influenciado por um inimigo? Por um adversário? Nunca. Mas quantas vezes você é influenciado pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua esposa, por um grande amigo seu, porque você gosta dessas pessoas, tem apreço por elas. Mas um dia disseram para a gente que a gente não é desse mundo, não é? Que a gente tem que construir, ao invés de igrejas, a gente deve construir guetos, ilhas, que só caibam crentes, e a gente não se relaciona com as pessoas do mundo, até porque a gente tem medo de se perder. Mas se o nosso Deus realizar uma obra de transformação em nossas vidas, que seja tão fraca, que a gente se relacionando com o espírita, com um católico, com outra pessoa de outra fé, a gente vai deixar de crer, alguma coisa está errada. E não é da parte de Deus, é da nossa parte. A gente está vivendo um tempo, está ali a missionária, e ela deve estar vivendo no campo cada vez mais isso. O evangelismo de hoje é cada vez mais um evangelismo pessoal. Pessoal. É muito mais um evangelismo de amizade, de contato, como Jesus fez. Jesus nunca chegou fazendo o que a gente faz. Você conhece Deus? Você vai para o céu? Você quer ir para o céu em vez de ir para o inferno? Você sabe os 5 passos do plano da salvação? Jesus nunca disse isso. Jesus abraçava, tocava as pessoas, fazia-se amigo delas, valorizado por elas, e aí elas o seguiam. Seu jeito de falar, a história que já ouviam delas, fazia elas ter apreço por ele, e por isso elas seguiam Jesus. A gente não pode, entendendo que Deus ama universalmente a todas as pessoas, esses bandidos do PCC, Deus os ama, meus irmãos. É por isso que a gente tem missionários nos presídios, né, irmão Hélio? É por isso. Se a gente acreditasse que quem é assassino está perdido irreversivelmente, a gente primeiro estaria descrendo em Deus, de Deus, e descrendo na plasticidade da personalidade humana, na capacidade de mudança que o homem tem, especialmente como quando tocado por Deus. A gente pode rejeitar pessoas, meus irmãos, como a gente muitas vezes rejeita. A igreja evangélica, especialmente hoje quase todas elas não gostam de pobres. Não gosta do mau cheiro do pobre da rua, por exemplo. Uma dificuldade imensa que ela tem. Se um dia viessem 10 pobres das ruas aqui, quisessem entrar nesse templo, começasse um cheirinho meio esquisito lá atrás, talvez alguém quisesse primeiro dar um banho neles para eles poderem entrar no templo. Não, o templo deve ser um lugar que a pessoa entre como esteja, para encontrar Deus como esteja, porque Deus não pede às pessoas para mudarem primeiro para vir para Ele, venham para Ele para mudar. É assim que Deus faz. Ser igreja, meus irmãos, é ter uma proposta de crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente não é crescer numa dimensão que a gente não entende, não vê, e por isso a gente nunca observa o crescimento. Não, é crescer como ser humano. Só que não como um ser humano, como o mundo é humano.
mas como um ser humano, como Jesus foi humano. Porque esse mesmo Jesus que um dia disse assim: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou, poderia ter dito e diz a cada um de nós o seguinte: se vocês quiserem saber o que significa ser homem, segundo o que Deus quer, olhe para mim. Diz Jesus, não eu, diz Jesus, e vocês vão ver o que significa ser homem, como Deus quer que a gente seja. A gente não pode rejeitar as pessoas ou ter preconceito por causa da cor da pele, da ideologia, do partido. Os evangélicos no Brasil hoje acham que a esquerda é diabólica e a direita é divina. Nenhuma é divina, nem a outra. Todas as duas, de alguma maneira, se é por serem partidos, têm um tanto de diabólico. E o são tanto mais quanto mais corruptas e violentas forem, e autoritárias forem. Mas a gente fica vendo Deus no que tem pouco de Deus, e o diabo no que tem diabo também, mas tem Deus presente, porque tudo que é humano tem um pouco de mal e um pouco de bem. E é bom quando tem tanto bem que o mal não é observado, porque a gente já está saturado de vidas que tem tanto mal que o bem não aparece nelas. A gente não pode desprezar as pessoas por ideologia, por partido, pelo clube que torce. Fanatismo, né? A gente, quando chega aos extremismos na vida, a gente não vê o próximo como um irmão, um próximo mesmo, a gente vê como um adversário a ser abatido. É por isso que as torcidas aqui no Brasil matam os torcedores dos outros times. Eles não podem ser amados, ele é Botafogo, eu sou Flamengo, ele é Fluminense, eu sou Vasco. Não pode. Mas o crente não pode se comportar assim. O crente não pode se comportar assim. O crente tem que ser a sua cabeça modelada pelos ensinos de Deus. E se é assim, suas atitudes no mundo são diferentes. E sua caminhada, seus passos, seus exemplos, seu comportamento também é diferente. Quando a gente não observa isso, meus irmãos, a gente pode ser grandes adoradores de Deus e ao mesmo tempo quase que potencialmente pecadores. Olha só, a África do Sul por muito tempo foi dominada pelo apartheid, não é isso? Vocês se lembram? Alguns aqui nem se lembram mais porque isso está ficando no passado. Parece até que a África do Sul hoje é uma ilha, um paraíso de igualdade. Não é, continua sendo desigual, mas muito menos desigual do que foi no passado. E quem mandava na África do Sul? Eram os brancos evangélicos. Mas eles haviam pregado que negro não tem alma, que negro não é da descendência divina, que negro não é ser humano igual ao branco, por isso tem que viver no espaço deles e os brancos no espaço deles. Quer dizer, o branco no espaço maravilhoso do que era o espaço dos brancos e o negro nos espaços semelhantes àqueles que os escravos viviam. O negro na África do Sul, ele para sair da sua área para a área do branco, ele tem um passaporte. É como se a gente morasse no Rio de Janeiro e para atravessar os túneis a gente tivesse que apresentar um passaporte. Eles iam trabalhar na Zona Sul, estou fazendo analogia com a cidade deles, e se morresse o pai, a irmã, o marido, o filho, ele não tinha direito de voltar para casa para enterrá-lo. Ele ia saber o que aconteceu quando chegasse em casa, porque ele tinha passaporte para entrar na segunda e para sair no sábado à noitinha. O que aconteceu na cabeça daqueles crentes? Aconteceu que o mundo e o pecado deu uma goleada no Evangelho. Por quê? Porque o Deus em quem eles criam era um Deus antecristão, quer dizer, do tempo de antes de Cristo, não de depois de Cristo. Nunca foi um Deus de amor, e muito menos um Deus de amor universal, que a todos alcança, que a todos ama, que a todos quer salvar, que quer ver todos felizes. A resposta a esta pergunta, como é que a gente vai se comportar, depende de quanto encantados pelo amor de Deus e pela vida e ensino de Jesus, realmente nós cremos neles como nosso Salvador e nosso Senhor. Depende da qualidade do nosso compromisso com o seu senhorio sobre nós. Ele é realmente Senhor das nossas vidas? Nós procuramos fazer o que Ele nos ensinou?
e fazer com prazer, constrangidos pelo amor, como diz Paulo, ou quando fazemos, mal fazemos, que fazemos por obrigação, se tiver gente olhando, porque se não tiver, a gente não faz. Depende do quanto o Espírito de Deus habita em nós e tem feito novas todas as coisas em nossas vidas. Essas todas as coisas são nossos pensamentos, nossas atitudes e nossa maneira de agir. Meus irmãos, de uma renovação do nosso pensamento sobre Deus, depende muito do futuro do cristianismo. O Deus ante, não é anti, ante é contra, ante é o que vem antes. O Deus antecristão, o Deus que veio antes de Jesus Cristo, que os homens entenderam, não serve para o cristianismo. A gente tem que entender isso. E por outro lado, se queremos viver como Jesus ensinou, precisamos ir buscar na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, tudo que Ele nos ensina sobre Deus. Porque Ele não aboliu a lei do passado. Antes Ele disse assim, que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas como servo é fazer, custe o que custar, aquilo que Deus nos manda. Só assim nós poderemos dar sentido cristão à nossa vida, e ela não ser mesmo um mero espetáculo de religiosidade, mas de o autêntico vivenciamento da nova proposta de espiritualidade que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Que entendamos cada vez mais o que Jesus veio nos ensinar e assim vivamos, para o bem nosso, para o bem da nossa relação com Deus e para o bem do mundo em que a gente vive. Amém. Eu gostaria que a gente cantasse nesse momento, mudasse um pouquinho esse hino, um pouquinho não, muito, porque se mudar o hino, mudou muito, né? Vamos cantar o hino 370. Creio em Ti. Como é que a gente crê em Deus? Vamos cantar esse hino, e vamos cantar, Edivaldo, só a primeira e última estrofe, porque já estamos com a hora bem adiantada, tá? Primeira e última. Vamos cantar em pé, meus irmãos? Eu estarei à porta enquanto começa a cantar, cumprimentando cada irmão, mas muito desejoso de que no próximo domingo nós nos reencontremos aqui. E os que puderem vir, que venham para o culto de oração quarta-feira. Salmos no culto de oração. O que a igreja não é e o que a igreja é nos domingos pela manhã. E Deus, como Jesus nos ensinou que é Deus, aos domingos à noite. Ok?